Após audiência de custódia, a Justiça da Itália resolveu manter a prisão de Carla Zambelli. E para falar sobre os próximos passos nesse processo de extradição da parlamentar, nós recebemos a doutora em Direito Internacional Priscila Caneparo. Priscila, bom dia para você, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Bom, nós teremos mais uma audiência de custódia, possivelmente no próximo dia 13, onde aí será decidido se ela aguarda em liberdade ou prisão domiciliar ou até mesmo segue detida. Nesse primeiro momento, já era esperado, Priscila, essa decisão da Justiça italiana de manutenção da prisão da Carla Zambelli? Bom, vamos lá. A gente está no cenário de cooperação internacional, que é justamente um passo para que se chegue no processo de extradição, até mesmo para a Itália entender o que está acontecendo em relação ao processo da Zambelli no Brasil. Então, o que acontece? Essa prisão a gente chama de uma prisão cautelar. Basicamente, é uma prisão quando há risco de fuga dessa pessoa. A gente não está falando que ela está cumprindo pena na Itália, porque não é esse o caso, mas sim a Itália está mantendo ela em cárcere privado, para que ela possa, o país como um todo, né, a justiça italiana, possa analisar de fato se será o caso de extradição ou não. Em última análise, sim, respondendo a sua pergunta, já era esperado que a justiça italiana tivesse esse mantimento da prisão dela, justamente pensando em que há risco de fuga. Então, frente a essa possibilidade de haver uma concessão da extradição pela Itália, sim, nós já esperávamos que a Zambelli fosse mantida em cárcere dentro do Poder Judiciário, dentro da estrutura carcerária italiana. Agora, doutora, mesmo ela nessa condição de cidadã italiana, isso poderia sobrepor a esse pedido de extradição? Bom, vamos lá. O que acontece? Cada país possui as suas regras próprias em relação à extradição. No caso brasileiro, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Só pode o brasileiro naturalizado em duas situações. Se for envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes ou se o crime for cometido antes da naturalização. Já nos Estados Unidos, o que ocorre? O estadunidense nato pode sim ser extraditado. Agora, na Itália, ela ser naturalizada italiana não impede com que ocorra a extradição dela para o Brasil. Então, a gente precisa entender que essa não é uma questão para a Itália. O que a Itália vai analisar são dois pontos. Um primeiro ponto, se o crime de fato pode ser punido ou punível na Itália, porque o Poder Judiciário italiano pensa que para ela ser extraditada precisa ser o crime passível de punição dentro da jurisdição italiana. E o segundo ponto, que é soberania nacional, que é uma questão de reciprocidade. Será que o Brasil extradita italianos? Então, se o Brasil extraditar italianos, existe uma grande possibilidade que a Itália venha extraditar também brasileiros. E esse ponto da reciprocidade, ainda que nós tivéssemos problemas históricos, principalmente em relação ao caso do Cesare Battisti, ele já está um pouco superado. Mas aí a gente abre para um segundo caminho de entendimento, que é a questão do governo italiano. Ainda que haja uma decisão do Poder Judiciário, a última palavra de extradição é da primeira-ministra italiana. E a primeira-ministra, a gente sabe, que é aliada dos ideais do bolsonarismo, que é de direita, e ela pode sim barrar o processo de extradição, o que eu não acredito que vai acontecer, porque isso é uma crise diplomática sim. Então, o que a gente observa agora é que existe a possibilidade e os entraves não se dão em relação à cidadania italiana da Zambelli, mas sim em relação à soberania italiana. E a gente teve também, né, doutora, aquela extradição do Henrique Pisolato, né, na época do Mensalão ainda, que tinha essa cidadania, mas acabou sendo extraditado. O que é levado em consideração, o que é levado em conta a partir de agora pela justiça italiana? Busca-se informações aqui com autoridades brasileiras e é um processo que demanda muito tempo ou não? Sim, o processo de extradição, ele é moroso, ele é lento, ele não é automático. A gente precisa entender que a gente está no campo da cooperação jurídica internacional, basicamente entre uma transnacionalidade. É o processo no Brasil, e aí a gente vai ter um processo de extradição na Itália. E esse processo de extradição, ainda que ele não possa fazer uma reversão do mérito do processo da Zambelli, ele vai ser analisado, ele vai ser acuradamente analisado, para que a Itália não incorra em nenhum problema e nenhuma violação de direitos ante efetivamente ao caso da Zambelli. E dentro desse processo de extradição, ainda é concedida à Zambelli ampla defesa e contraditório. Dentro dessa premissa, a gente vai ter um processo transcorrendo normalmente. E, por último, ainda vai ter uma ratificação da decisão desse processo pela
pela primeira-ministra italiana. Então, ele é um processo moroso, não é uma impunidade, mas sim justamente uma análise acurada para que nenhum direito, inclusive da pessoa que venha a ser extraditada, seja sobreposto aos interesses, por exemplo, do Poder Judiciário brasileiro, o que é necessário. Fica muito claro, então. Doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Doutora, muito obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Um bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana para vocês também.